A doença, ela traz diversas complicações para o paciente, como anemia, crises de dor, crise vasoclusiva, acidente vascular encefálico, AVC, complicações em diversos órgãos e sistemas. No Brasil, a gente tem um programa muito bom no SUS para seguir esses pacientes, né, para acompanhá-los. E o tratamento primeiro, controle de infecções, a gente pode lançar mão aí de antibiótico terapia profilática, as transfusões simples, às vezes para corrigir a anemia ou durante as crises. O uso do hidroxiureia, que é uma medicação que mudou praticamente na história natural da doença, né? Ela é capaz de melhorar a anemia, aumentar a hemoglobina fetal, que a gente normalmente não tem, para diminuir as crises de dor. Ela também diminui a inflamação no organismo do paciente, então é uma droga muito boa e muito utilizada no Brasil e no mundo, né? E além disso, as transfusões crônicas, e para aqueles pacientes que já tiveram complicações graves, a ideia é mensalmente a gente fazer uma troca, né, de sangue do paciente por um outro sangue que não tenha, né, do paciente que não tenha doença falciforme, para evitar essas complicações. Então, esse seria um tratamento convencional da doença falciforme. Lembrando que doença falciforme, a gente tem dentro dela tanto a anemia falciforme, que seriam os pacientes que são homozigotos, que receberam a herança do pai e da mãe, mas também outras patologias que teriam outras alterações na hemoglobina, como hemoglobinopatia SC, S-beta-talassemia. Então, a doença seria um conjunto, né, dessas patologias. Então, esses tratamentos seriam tratamentos conservadores, não curativos, né? Existem drogas novas que estão surgindo aí no mundo, né? Ainda pouco aprovadas aqui no Brasil, para tentar diminuir as crises de dor, tentar melhorar a inflamação. Mas o que nós temos de curativo para a doença seria o transplante de medula óssea. E atualmente no mundo, né, tem sido pesquisada a terapia gênica, que a gente ainda não tem disponibilizado aqui no Brasil. É muito legal, Thalita, a gente está vendo isso, porque assim, a visão de quem está tendo o ensino médio, quando você ouve falar de anemia falciforme, é aquele clássico desenhinho, ou mesmo uma fotografia de uma lâmina, com aquela hemácia em formato de foice, né? Mas essa realidade que você está trazendo do paciente que sofre com essa patologia sanguínea, ela está muito distante, às vezes, do livro didático. Só aquele aluno que, porventura, tenha um caso na família, aquele aluno que, porventura, ou até mesmo ele tenha, né, acaba ali entendendo a complexidade, né, de que aquela alteração que você olha até bonitinha de se ver na foto, ela acaba trazendo para o organismo, né, e aí vem um ponto que é muito legal, porque se a gente for parar para pensar, né, o papel do hematologista, ele não é um médico que, de repente, tenho que ir ao hematologista. Ele sempre é um médico que ele já veio, o paciente vem para vocês, acho que 95, 99% das vezes, indicado por um outro profissional que falou, peraí, isso é melhor dar uma aprofundada. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que o próprio hematologista já é um pesquisador por si, porque ele vai tentar descobrir algo mais naquela doença que a pessoa tem. Eu poderia estar fazendo assim essa abordagem? Eu acho que na maioria dos casos, os pacientes eles procuram o seu médico, né, um clínico ou alguma outra especialidade, e quando esse médico detecta alguma alteração, seja no hemograma, uma anemia, ou um glóbulo branco, um leucócitos baixo, plaqueta baixa, ou o paciente tem algum gânglio, né, palpável, então aí esse médico acaba encaminhando para o hematologista, né? Normalmente os pacientes não vão diretamente. Alguns podem ir, mas na maioria das vezes eles são referenciados, né, por algum colega. Esse é um ponto aí que é bem diferente, né? Porque vocês já chegam praticamente com um problema na mão, né? Que vocês vão ter que investigar para ter essa pergunta. Mas no caso aí você estava falando, né, dos tratamentos, das drogas ali que vão ali ou dar maior conforto para o paciente ou dar ali, de repente, solucionar algum problema pontual que ele possa estar tendo como uma anemia. Mas o que o transplante de medula óssea traz de diferente para esse paciente? Eu já posso falar que uma pessoa transplantada, ela vai ser curada da anemia falciforme? Bom, então o transplante de medula óssea, ele nada mais é do que destruir a própria medula do paciente, e destruindo essa medula a gente abre espaço para colocar uma medula nova, medula de uma pessoa saudável, que no caso não tenha a doença falciforme. Com isso, a produção dessa medula, ela vai ser feita a partir das células do doador. Então, a gente espera, né, quando o transplante, quando a gente fala que tem
enxertia dessa medula nova, a medula começa a funcionar, o paciente ele vai produzir células do doador. Muitas vezes, né, algumas vezes os pacientes eles mantêm um pouco da sua produção da célula deles e também do paciente. Então a gente fala que a gente tem uma quimera, um quimerismo aí sendo produzidas células do doador e do receptor. Que para a doença falciforme isso já é o suficiente para eliminar as crises de dor, eliminar as complicações, evitar, né, complicações futuras. Então essa é a nossa ideia, fazer a troca da produção dessas células pelas células saudáveis de um doador. No caso da doença falciforme, o transplante que a gente faz hoje em dia são de irmãos totalmente compatíveis, que já está muito bem estabelecido no mundo todo esse tipo de transplante. Atualmente a gente tem começado a fazer transplantes de indivíduos aparentados, né, irmãos ou pai ou mãe, que são apenas metade compatíveis. Isso hoje já está sendo iniciado, né?